ruins pelo conteúdo, que não vibram muito comigo. Então, eu abandono os textos que eu sei que não vão me ajudar de algum jeito, mas a diferença eu adoro. Então, por exemplo, eu leio poesia, eu adoro ler poesia, mas eu leio romance, ficção. Foi por ler romance, ficção, que um dia eu consegui escrever um romance e é o meu quarto livro. E adorei, agora então eu quero escrever mais ficção. Mas ao mesmo tempo também, por exemplo, tem um gênero que é o conto, né? A estrutura de conto. Eu ainda não escrevi um conto nessa era moderna minha, assim. Eu escrevi quando era jovem, são horrorosos. Mas eu quero escrever conto. Eu recebi um convite essa semana para escrever um conto para uma coletânea que vai sair, e eu tenho que entregar na semana que vem, e vão me pagar, é pouco dinheiro, mas vão me pagar um dinheirinho para eu escrever esse conto. Eu poderia ter não topado escrever esse conto, porque eu não tenho experiência no conto, mas eu tenho experiência da escrita. E eu quero me desafiar a escrever o gênero conto. Então eu topei sim, topei com a expressão cu na mão, mas eu adoro, é a coisa que eu mais gosto hoje, eu me divirto quando eu topo fazer as coisas que eu não tenho muito hábito. Por exemplo, eu sou cronista do Jornal Popular, inclusive acabei de lembrar que eu tenho que entregar amanhã a crônica de sábado, então eu tô lascado. Mas não tô, porque... E aí isso vale para quem comentou aí, engraçado que o menino conhece, eu conheço, é bem isso mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa que você isso é uma característica. Isso é uma qualidade que eu tenho. Hoje ele foi ao mercado, fez compra no mercado, e aí ao passar no caixa, cadê a carteira dele, né? Esqueci a carteira e corri o risco, 2 riscos. Mas aí eu não escrevia crônica, mas já escrevia, já tinha os livros, e fui convidado pelo Jornal Popular a escrever crônica no jornal de 15 em 15 dias. Eu falei, putz, fudeu, né? Não sei escrever, mas eu topei na hora, porque, poxa, uma oportunidade de estar no jornal, é um prestígio, e mais do que isso, é a oportunidade de desenvolver um texto na crônica, eu tenho interesse. Hoje, eu tenho 3, 4 anos que eu escrevo nesse jornal, hoje eu adoro escrever crônica, brinco nesse gênero, cada crônica é de um jeito e eu me divirto, tô falando brincando, amanhã eu tenho que entregar. Eu escrevi hoje um bruto dessa crônica, a ideia é amanhã eu vou lapidar esse texto, antes do almoço entrego e me divirto, cara, assim, fico pensando, pô, o que será que vem na próxima crônica? É trabalhando a mente, a criatividade, me mantendo ativo, e aí por isso também eu fui convidado a escrever um livro de crônica, olha que legal. Então, as coisas que eu vou plantando agora, eu sei que no futuro eu vou colher de algum jeito, vão servir no mínimo como aprendizado, sabe? Então eu diria para ele isso, cara, experimentação é importantíssima, curtir os erros, tem que curtir os erros. Os erros, eu falo, esses tropeços, não colou muito bem isso aqui, mas é tudo bacana para a gente aprender alguma coisa, é tudo matéria-prima para um próximo texto. Eu dou as oficinas e as pessoas falam assim, nossa, mas tem texto meu que eu olho hoje e que eu falo, nossa, que texto ruim. Eu falo, recicla ele, o texto é seu, poxa. Pega ele, faz um outro texto a partir dele e aí você tem 2 textos com uma ideia só. Eu hoje faço isso, cara. Eu pego meus textos antigos que eu não gosto, mas a ideia é boa, mas o texto tá péssimo. Aí eu vou lá e brinco com ele e crio um novo texto, ou seja, não para, cara, não acaba. Tem que Pode abrir o bico de novo, né? Abre o bico outra vez. De novo. O bico não fecha, digamos. Eu acho que é isso, cara. Muito bom. Eu fico muito feliz, assim, de você ter disponibilizado mesmo esse tempo. Claro que você deve estar com o tempo soprando agora, não pode sair de casa. E outra coisa que eu acho que é importante, assim, você falou disso um pouquinho só para a gente ir finalizando, né? Para não alongar demais isso também. Nós teríamos outros momentos aí, pessoalmente, né? Encontro, de repente, na escola, quem sabe. Legal. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é muito legal, cara. A escrita te levou para um monte de lugares, né? Eu acho que através da escrita você conseguiu visitar vários lugares. Tem como você lembrar de alguns lugares aí para a turminha saber, não? Eu fui para a Universidade Federal. Nós dois estudamos lá, né? O Rodrigo também estudou. O Rodrigo estudou aqui, né? Na estadual, em Anápolis. Mas a universidade nos levou a alguns lugares. Eu conheci a Argentina, né, pela universidade. Se eu não estivesse na universidade, eu não teria conhecido a Argentina. E eu sei que você conheceu um monte de lugares com a escrita. Cara, eu fui para tanto lugar. Eu fui. Assim. Eu vou lembrar de alguns. Eu fui para o norte e para o sul, fui lá para o sul mesmo, fui lá para o norte mesmo. O lugar mais legal que eu volto sempre que posso é Macapá, lá no Amapá. E tanto pela cidade que é linda, do Rio Amazonas,
eu adoro a natureza, adoro as águas, os poetas que eu mais gosto falam disso. Então, a natureza, sempre que eu estou perto, me inspira. Eu escrevo muito sobre o movimento da natureza, a vida da natureza. E lá tem isso, e lá tem os poetas que eu amo, os poetas azuis, que são escritores, assim, para mim, maiores. Gente muito... É uma gente, cara, que eu não sei explicar como, mas é uma gente que eu digo que é muito superior no sentido da produção, porque a produção é muito anterior à publicação. Eles se preocupam muito em produzir, mas a publicação é uma coisa que às vezes até é esquecida deles, tanto por oportunidade, que é muito menor, mas eu falo publicação até nas redes sociais, que eles têm. Tem as poesias mais bonitas que eu já ouvi, eu não encontro na internet, que são deles. Então, isso eu acho muito bonito, sabe? Porque é genuíno. Para mim é uma arte muito genuína, essencialmente arte. E aí eu vou lá escutá-los, eu falo, sempre que eu sou convidado para ir para alguma feira, um bate-papo, um lançamento de livro lá, eu vou para fazer laboratório, vou para aprender, né, alguma coisa com eles, saio de lá roubando um bocado de ideias, né, que eles me deram, assim. Então eu adoro ir para lá, mas, poxa, eu viajei bastante mesmo, trabalhei muito nos aeroportos do Brasil, assim, nunca perdi a oportunidade de estar no aeroporto lendo, escrevendo, eu realmente não paro de ler e escrever. Então, se eu faço uma viagem que me deixa parado por muito tempo, eu estou lendo e escrevendo. E acaba me inspirando, né, cara? O movimento do aeroporto eu gosto, ou dessas muvucas, assim, eu gosto de observar. Eu gosto do movimento de poder viajar através da arte, né? Claro que é uma oportunidade também, mas foi uma oportunidade ainda trabalhando nela, é uma oportunidade que é fruto de muito trabalho, né? Assim, e também para levar essa arte para mais gente. Eu não quero ser, eu falo muito isso, que eu não quero ser um escritor goiano. Eu sou de Goiás, sou de Goiânia, e não é negando a minha origem. Eu quero ser um escritor de onde eu quiser estar, no sentido de onde eu puder levar a minha escrita, né? Eu não quero ser só aqui, daqui. Hoje a gente vive numa situação muito maior, uma possibilidade maior, né? E eu quero que a minha escrita chegue para essa galera mesmo, a galera que não está tendo acesso à leitura, ou que está tendo e a gente não está tendo acesso a eles, né? Porque a gente só vai para os mesmos lugares. Então, eu quero ir lá. As experiências mais bonitas foram nesses lugares. Campos de Goytacazes, no Rio, foi muito legal estar lá. Onde eu encontrei escritor assim, que me inspirasse, ou gente que me inspirasse, né, que não é profissional, mas que escreve muito bem, eu amei e gosto de... Eu separei os textos, mas eu não vou nem mexer com isso, não. Tá. 3 aqui que eu gosto, meus alunos até conhecem, eu ando com essa garrafinha de água, né? E nela eu consigo colocar esse aqui, tem um seu, que eu estava andando. Não sabia. Com ela. Que é? Cada coisa que eu escrevo só para dizer que eu te amo, sobre discriminação. A discriminação por cor é uma ótima forma de separar o branco e o preto de um idiota. Isso. Eu falo para meus alunos, é uma forma de chamar um preconceituoso, um racista de idiota, ele não vai nem saber. É tão idiota, não dá conta nem de ler. Não dá conta nem de entender. Não dá conta nem de interpretar. Uma delas, mas que eu tinha separado é essa. Só que me veio outra coisa. Você falou de estar em lugares e estar em locais. Teve um texto que você escreveu, e aí vamos encerrar por ele, que tal? Tá. Uma proposta. Que você escreveu quando o pai faleceu, não foi um momento legal, mas lembro que a gente ligou para você, pega ele aí que eu vou explicando a história. Tá bom. Você estava em Paraty, né, numa feira, né? Só me recorda o que era o evento. Eu estava em Paraty, na Flip, que é a feira literária de Paraty. Muito bonita, é das mais importantes, assim, da literatura mesmo. Isso. E o pai acabou tendo um AVC, ele estava com uma pneumonia, acabou tendo um AVC, e logo a gente entrou em contato e você falou, estou voltando, cancela tudo, né? E você teve dificuldade de voltar, porque você estava em Paraty e ficava 600 quilômetros do Rio, alguma coisa assim, né? Paraty, 400 quilômetros. Sim. E não tinha ônibus, não tinha... E você teve que pegar um táxi, você pagou muito caro por isso. E imagino a angústia, né? Desse trajeto ali e o pai já começando a ser velado. Sim. E você escreveu um texto que, assim, embora o contexto todo, você derreteu todo mundo, né? Você pegou todo mundo desprevenido. Mas foi um texto que estava dentro de um táxi, coberto de emoção, né?
E um texto que fala muito sobre a sua escrita, assim, sobre poesia, sobre o que é isso, brincar com a poesia. Uhum. Bora fechar com ele? O que você acha? Bora, eu achei ele aqui já. Esse texto, eu falo, eu entrei no táxi, quer dizer, esse texto começou a acontecer antes. Eu estava com um amigo lá, que era o Fábio Maca, muito querido, né? E ele me acompanhou até a estação lá, onde eu tentei ir de ônibus, tentei de todo jeito, só sobrou o táxi mesmo para ir rápido, porque eu tinha que pegar uma conexão para ir do Rio para Goiânia num voo que só tinha esse voo, senão eu não ia chegar para o velório do pai. Então peguei esse táxi muito caro, foi muito difícil. E, e eu lembro que eu estava conversando com o Maca, e aí ele falou assim para mim, cara, seu pai vai ocupar todo o céu. Aí eu achei bonito, mas na hora eu respondi assim, foi só o que me veio. Cara, meu pai não vai caber no céu. E entrei no táxi e escrevi isso, cara. Meu pai não vai caber no céu, meu pai não vai caber no céu. E aí, cara, eu comecei a chorar muito, chorava, parava, o taxista conversava comigo um pouco, mas respeitava também. Eu tava velando o pai ali, né, sozinho. Eu tava ali velando o pai, velando o pai. E quando eu vi, eu tava com o celular na mão escrevendo, cara. Escrevendo, escrevendo, escrevendo. Na hora que eu cheguei no aeroporto do Rio, esse texto estava pronto, eu não editei esse texto e eu publiquei ele na hora, assim, do jeito que ele estava, não revisei, nunca mais mexi nesse texto. E aí foi o texto que eu fiz inspirado nisso, né? Meu pai, o texto chama Sem Cabimento Algum. Então eu vou ler. É uma poesia. É assim: tive notícias do céu que você não ia caber. E foi assim. É mais provável um camelo passar pelo buraco de uma agulha que o seu pai caber no céu. É que o seu pai é muito grande. E quem me disse foram os anjos, os camelos, os deuses, as agulhas e os orixás. Então liguei para os poetas e gritei: meu pai precisa de um poema para caber. Um poema tipo céu, cheio de nuvens e de muito amor. Um poema que falasse desse amor sem fim, dessa coisa que os humanos dizem que foi inventada pelos deuses, mas que eu vi ser inventada e depois reinventada mais de 1001 vezes pelo meu pai. E os poetas me disseram: mas seu pai não vai caber nesse poema. E eu gritei: pois cabe sim, pois cabe sim. Eu vou fazer o meu maior poema para o meu pai caber. E se o poema ficar curto, eu vou erguer uma tendinha no quintal desse poema, e as pessoas vão se sentar nesse quintal de sombra fresca para se despedir do pai. Vão vir irmãos, esposa, filhos, os amigos mais recentes, os amigos mais antigos. Os que já se despediram vão desocupar o céu só para se despedir do pai. Certa vez, meu pai me disse de uma casa que ele mesmo construiu, que ela se chamava Amor. Uma casinha assim tão grande, do tamanho de um poema. De um poema assim tão grande, do tamanho de um amor. Pois cabe sim, pois ele vai caber no amor. Vou repetir versos de amor que eu já disse mais de 1001 vezes, só para o velho então caber. Versos de amor, versos de amor, versos de amor, versos de amor. E vou tecendo velhos versos para o poema do meu pai ficar maior. E é assim que essa casa, esse poema vai caber. Com muito amor e ladainha, ladainha, ladainha. Um poema assim sem fim. Só para você caber aqui, meu pai. Então você, que já não cabe nesse céu que é tão grande, dentro desse meu poema vai caber. E o poema vai finalizando assim: você, meu pai, um ser tão grande, nos deixou nessa manhã sem cabimento algum. Esse poema me arrebenta. Toda vez que eu leio, no final eu tô arrebentado. Eu lembro da cena. Foi só você. Você lembra que eu tava na... Só para lembrar, eu tava na Flip e... Só para fechar, eu tava na Flip e nesse dia eu tava na mesa de poesia mais bonita. Eu estava lá ao lado do Fábio Marca, na mesa de poesia mais bonita, sabendo que a qualquer hora podia receber uma ligação. De repente eu olho pro celular, você estava me ligando, era Henricão, o celular tocando. Na hora que tocou, eu já sabia, cara, eu já sabia. Eu levantei da mesa em silêncio ali, estava um auditório muito grande, levantei em silêncio, fui lá para fora, na hora que eu atendi, você só falou: ó, pai partiu. E aí começou o poema, entendeu? Mas o que eu acho mais legal é que eu me lembro que era a mesa de poesia mais bonita. A gente hoje, não vou nem falar disso, mas assim, isso foi bom para mim, isso foi marcante para mim, que nesse momento dessa ligação, eu estava no lugar que eu mais amo, mais amoroso, que é vendo, falando de poesia, e eu acho que nesse sentido, quero dizer que não foi à toa, foi bom, foi um prêmio, apesar, foi uma dor que foi
amenizada por esse momento, assim, né? Então a gente já sabia que isso ia acontecer e foi, ainda bem que foi rodeado de amor, assim, né? É só uma correção. Atento aqui. O poema não começou a ser escrito ali, né? É verdade. Ele já estava sendo escrito porque você falou de algo que já existia. Você falou exatamente isso que você faz, né? Você viveu tudo isso com o pai, a gente viveu tudo isso com o pai. O pai era isso, o pai era muito amor, cheio das trabalhadas que todo mundo tem, né? Do jeitão dele. Era atrapalhar. Mas para quem o conhecia, sabe que é amor, né? E então a construção foi há muito tempo. O que você fez foi escrever ali, né? Mas você escreveu algo, documentar. Organizou isso. É o que você faz, você organiza isso. Claro que tem a sua emoção, é a construção do momento mesmo, mas aí começou a ser escrito muito antes. A menina falou assim, é a definição de amor mais bonita que eu já vi. Então eu vou ler um aqui, eu não ia ler ele não, que é um que eu gosto, já postei algumas vezes, que é pequenininho, não é tão pequeno. Ele fala assim, é por onde eu for, você sabe qual é. Sei. Por onde eu for, serei amor, e não importa o caminho. Aonde eu for, serei amor. Serei amor já na partida. No caminho também serei amor. Até no fim da caminhada eu serei infinitamente amor. Pois meu amor não é caminho. Se eu ficar, também serei amor. Pois meu amor não é caminho. Meu amor sou eu, por onde eu for. Então, se ela falou que essa definição é seu, eu tô lendo, mas ele é todo seu. Ela falou, a definição mais bonita, ela é linda, mas essa aqui também, para mim, ela extrapola. Que bom, obrigado. Lucão, valeu. Massa, hein? Tem que fazer uma agora para enaltecer você. A próxima live é falar sobre educação, o que esse menino está fazendo em Anápolis. Mas eu estou brincando, mas esse cara me enche de orgulho porque ele abraçou a educação e ele só repete isso que a gente aprendeu no trabalho dele, né? A mesma coisa, o Digão também, Gabi também. Isso é mérito da geração inteira criada por esses caras aí, mãe, pai e família ao redor aí. Valeu, meu ídolo. Valeu, meu ídolo. Um abraço, obrigado pelo convite, um beijo para os alunos, para a turma que interagiu aí. Obrigado pela presença.